Olá, estudantes do 7º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paes. Hoje falaremos sobre os versos que contam história. Melhor dizendo, estudaremos sobre os poemas narrativos. Bons estudos! Você sabia que podemos narrar histórias através de poemas? Sim, é verdade. Os versos podem contar histórias. Nesta aula, conheceremos as particularidades dos poemas narrativos e o modo como a narrativa é construída neles, percebendo seus elementos, sua estrutura e os recursos linguísticos que estabelecem relações textuais, sobretudo os relacionados ao tempo e ao espaço. O objetivo é, com a leitura de poemas, cordéis e letra de músicas, analisar os efeitos de sentido decorrentes do emprego de palavras e expressões na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero. Você pode estar se perguntando, mas o que são poemas narrativos? Os poemas narrativos são textos formados por versos que contam histórias. Poema narrativo é o poema que mescla recursos típicos da linguagem poética e do texto narrativo. Apresenta um enredo organizado em versos, com ações realizadas por personagens em uma sequência temporal e contadas por alguém. Os versos podem formar uma ou mais estrofes e ter ou não rimas. Muitos poemas narrativos contemporâneos abrem mão da pontuação e da organização dos versos em várias estrofes. Os poemas narrativos concentram-se em um evento central. Alguns são bastante longos, enquanto outros se desenvolvem em poucos versos. Os poemas narrativos são constituídos de situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho. O uso do discurso direto na representação da fala de um personagem é um recurso possível no poema narrativo. O poema narrativo clássico conta uma história e geralmente é mais longo que os outros. Veja bem, existem diversas formas para se contar uma história, como por exemplo, as fábulas, os contos, os romances, e o poema é uma delas. Nos poemas narrativos, podemos identificar elementos pertinentes aos gêneros narrativos, como narrador, personagens, tempo, espaço e enredo, juntamente com outros componentes próprios do poema, que são os versos, as estrofes e as rimas. Nesse entrelaçar de gêneros, há um enriquecimento do texto, pois criam-se novas possibilidades de leitura. O poema narrativo, assim como os gêneros narrativos, outros gêneros narrativos, contam uma história que contém começo, meio e fim. Isto é, narram uma história que tenha uma situação inicial, um conflito, um clímax e o desfecho. Através dos versos, o eu lírico conta a história de forma adequada. Quer dizer, através dos versos, o narrador
conta a história dando uma sequência dos fatos, fazendo um encadeamento dos acontecimentos, da história que está sendo narrada. Então, assim como os textos narrativos em prosa, o poema narrativo precisa contar essa história de uma maneira em que o texto esteja compreensível, ou seja, compreensível. Ok? As diversas formas do fazer poético são manifestações artísticas presentes em nosso cotidiano, e o ser humano constrói seu conhecimento a partir desses elementos culturais, objetivando a ampliação da visão de mundo e o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. Quer dizer, a leitura de poemas, músicas, literatura de cordel, nos possibilita ampliar a nossa visão de mundo e desenvolver nossas habilidades com relação à leitura, escrita, compreensão e interpretação de um texto. Por quê? Porque à medida que você vai fazendo a leitura, vai desvendando nos versos de um poema, nos versos de uma música, o que o autor quis nos dizer, o que história ele nos conta. Ok? A partir deste momento, iremos refletir um pouco sobre os poemas narrativos. Iniciando pelos poemas narrativos clássicos, como, por exemplo, as epopeias e as baladas. As epopeias são narrações extensas de feitos heróicos. Isto é, são narrações de acontecimentos heróicos. E as baladas são narrações românticas ou dramáticas criadas para serem cantadas ou recitadas. Algumas fábulas narrativas, cujos personagens são quase sempre animais que transmitem um ensinamento moral, foram criadas originalmente como poemas narrativos. Temos ao lado a Balada do Amor através das Idades, um poema de Carlos Drummond de Andrade. Fazendo a leitura, você vai observar e pode refletir também sobre a intenção do eu poético durante essa narrativa, como também vai percorrer durante a passagem do tempo os acontecimentos e observar que o casal viveu vários personagens, como também, levando em conta os fatos vividos pelos personagens, refletir sobre que mensagem é passada pelo poema em relação ao sentimento amor. Quer dizer, você vai observar em cada estrofe que o autor ele vai narrando uma história que se completa, mas vai dando seguimento de acordo com a passagem do tempo e a mudança dos personagens, tratando sobre esse sentimento que é o amor. Poemas narrativos em cordel. Sim, exatamente. Os cordéis também narram histórias. Os poemas de cordel são assim chamados por serem produzidos em folhetos e
eram pendurados em cordas para exposição e venda. Baseados na oralidade, narram histórias que, muitas vezes, revisitam os contos de fadas europeus, utilizando personagens como reis, rainhas, príncipes, princesas, etc. Normalmente, o enredo apresenta as aventuras e desventuras dos protagonistas, que são os personagens principais, em busca da felicidade, que é alcançada no desfecho quando derrotam seus antagonistas, ou seja, seus vilões, seus opositores. Complementando os poemas narrativos, temos aqui as letras de música, que são uma modalidade do fazer poético bastante presente no dia a dia das pessoas. Temos aqui a letra da música Eduardo e Mônica. Façam a leitura. Acredito que vocês já tenham escutado. Se não tiver a oportunidade, pesquisem na internet, ouçam a música, pois ela traz uma história bem interessante. A música Eduardo e Mônica é de autoria de Renato Russo e foi gravada pelo grupo Legião Urbana, do qual Renato Russo fazia parte. Fazendo a leitura, ouvindo a canção, você vai observar que a poesia é narrativa, isto é, ela conta uma história com situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho. Ok? Agora é o momento de você fazer a atividade. As questões estão recheadas de poemas narrativos. É importante que você faça a leitura, tentando compreender e descobrir a história presente em cada poema. Não precisa se apressar para responder as questões. O importante é você compreender, você entender o que esses poemas estão nos revelando. Ok? Chegamos ao final da nossa aula. Mas, antes, gostaria de fazer um convite e propor um desafio. O convite é para que vocês aproveitem o momento que estão em casa, pesquisem, leiam. Vocês irão encontrar vários vídeos de pessoas declamando esses poemas. Escute a música ou as músicas e preste atenção na narrativa, na história que elas contam.
E o desafio é: aproveite esses poemas que nós temos ou tivemos no decorrer da aula, façam a leitura de um deles, grave um áudio e envie para o professor. Ok? Desejo a vocês uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima.